história jugoslava remonta, primordialmente, ao Tratado de Versailles. No dia 28 de junho de 1918, estabelecia-se o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, sob a liderança de Alexandre. Este foi tido, como muitos, por um Estado artificial. Talvez por isso, diversos eslovenos preferissem ficar do lado austríaco. Contudo, importa mencionar que o novo reino se fundava na ideia de união dos eslavos do Sul, o Jug, tornando as diferenças de confissão, etnia ou língua menos preponderantes. Ainda assim, a integração dos povos no novo modelo de Estado foi pouco pacífica. Os croatas e os eslovenos praticariam uma oposição legal apoiada na estrutura parlamentar do regime. A situação no Kosovo, onde a maioria da população era albanesa, bem como na Macedónia, que o Estado não reconhecia como tal, era mais violenta, chegando a ocorrer ações de guerrilha supressiva contra o governo. Em adição, os papéis de relevo na Jugoslávia dos Karađorđević cabiam aos sérvios, e todo o sistema de defesa do Estado estava sob as suas mãos, mais habituadas à ação militar que as suas congêneres croatas e eslovenas. Por outro lado, os sérvios pretendiam ver os seus sacrifícios de guerra reconhecidos, sendo que croatas e eslovenos se haviam alinhado com os austro-húngaros na Primeira Guerra Mundial. Tal atmosfera concretiza-se no crescimento do Partido Comunista Croata. Clandestino desde 1921, sobrevive à abolição do parlamentarismo do regime em 1929, depois do assassinato de Stjepan Radić, um ano antes. Os croatas, previamente hostis ao regime, consideravam os Karađorđević um símbolo do seu aprisionamento pelos sérvios. A ditadura de Alexandre durou pouco, despida dos apoios de Itália e da Bulgária. Em 1934 seria assassinado em Marselha pelos Ustaše de Pavelić em coligação com o VMRO búlgaro. Este regime teve, contudo, repercussões positivas. É com a suspensão da Constituição que o nome oficial do Estado é alterado para Reino da Jugoslávia e as referências territoriais e étnicas são reformuladas. Surgem 9 províncias administrativas, as Banovinas, da qual a Croácia é mais povoada e uma das maiores em extensão territorial. O seu sucessor, Paulo, assume o trono. Contudo, este não se manteria no cargo sequer uma década. Hitler, que preparava a frente russa, necessitava de neutralizar os Balcãs. Paulo vê-se forçado a assinar, a 25 de março de 1941, o Pacto Tripartido, com a Alemanha, a Itália e o Japão. Os sérvios traídos depõem Paulo, ao mesmo tempo que se manifestam sob o lema Bolje grob nego rob. Pedro II sobe ao trono. Hitler, em retaliação, bombardeia Belgrado. A 17 de abril, a primeira Jugoslávia estava desfeita. Apenas a Croácia manteria a sua independência. A resistência jugoslava não se fez esperar. Contudo, estava longe de ser unida. Antes, várias frentes digladiavam-se com os invasores, mas também entre si. Falamos dos Chetnici e de Mihailović e dos partisãs de Tito. Se o primeiro movimento se baseava nas ideias da hegemonia sérvia, o segundo, sob o lema Bratstvo e Jedinstvo, lutava por uma Jugoslávia unida. Debruçando-nos sobre a ideologia titista da guerrilha partizã, podemos caracterizá-la pela sua intrínseca ideologia associada, a libertação da Jugoslávia de todo o invasor externo. Porém, a sua elaboração como forças capazes de tomar o poder é também digna de registro. Em 1942, Tito teorizava que as brigadas proletárias colocariam em prática a Revolução Socialista, além de atingirem a libertação nacional. Era então necessário mobilizar a população através de campanhas de índole doutrinária e da instalação de comitês nas aldeias e vilas que visavam as sublevações da população. Ao mesmo tempo, Tito cultivava a sua própria imagem como líder ativo de uma resistência proficiente. A guerrilha partisani baseava-se num modelo de infiltração através de ataques coordenados a posições estratégicas do inimigo, procurando enfraquecê-lo a nível de suplementos. Assim, era evitada uma posição defensiva em prol de um espírito ofensivo que privilegiasse, além da destruição logística sistemática, a liquidação dos invasores capturados. Tito proclamava a Segunda Jugoslávia em 25 de junho de 1943 e retomava a proposta de Radić de uma estrutura federal assente em 7 repúblicas,
Eslovénia, Sérvia, Croácia, Bósnia, Voivodina, Macedónia e Kosovo. Em 1944, já depois do reconhecimento de Roosevelt, Churchill e Stalin na Conferência de Teherão, Tito e os seus partisãos libertam Belgrado e afastam definitivamente Pedro II. Assim se manifesta a primeira cisão do Marshal. Renegava o acordo com o governo de Londres, afastando da Jugoslávia a esfera de interesses que se lhe pretendia impor. Yalta havia sido uma verdadeira negociação do suposto futuro da Europa. Aliás, no que à Jugoslávia concerne, o interesse stalinista ficou bem vincado, da mesma forma que por negociação abdicavam da influência na Grécia. Stalin materializaria a sua proposta mais tarde, pretendendo estabelecer uma base marítima avançada no Mediterrâneo, no Golfo de Kotor. Tito opôs-se-lhe ferozmente, vincando o início das más relações entre Moscou e Belgrado. Nos 3 primeiros anos do regime titista, após as eleições de 45, tão desejadas por Stalin, a Jugoslávia configurou-se como o mais repressivo da Europa comunista, através da execução dos colaboracionistas, da erradicação dos partidos burgueses, da instauração do modelo de partido único e da perseguição religiosa. Porém, as diferenças doutrinárias de Tito e Stalin materializavam-se também em problemas pessoais. O líder russo não nutria uma profunda admiração pelo jugoslavo, e entre 1946 e 48 procurou subverter a sua posição através dos conselheiros soviéticos em Belgrado, que pretendiam cimentar as relações entre os stalinistas das fileiras e Moscovo, ao mesmo tempo que estimulavam a dissensão entre os altos representantes do Partido Comunista Jugoslavo. Contudo, o titismo continuava seguro. O método fracassara. Stalin decide excomungar o Partido Comunista Jugoslavo do Cominform, anunciado a 28 de junho de 1948, apelando às forças sãs do partido que alterassem o rumo das políticas de Tito. Este resistiu à manobra e, apoiado na sua polícia política, iniciou uma série de depurações dos elementos soviéticos no partido, nas forças armadas e na administração do Estado. A população jugoslava apoiaria o seu marshal. Os primeiros anos do regime titista decorreriam de forma evolutiva. O titismo necessitava de se legitimar ideologicamente. Contudo, a morte de Stalin atenuaria o afastamento jugoslavo da doutrina soviética. Com a política externa de Khrushchev desde 1953 e a visita a Belgrado em 1955, a Jugoslávia reaproximar-se-ia dos outros países de matriz soviética, restabelecendo as respectivas relações diplomáticas. Entretanto, o estado de ordem na Jugoslávia acabou por servir de catalisador a outras dissensões ao modelo soviético tradicional na Europa, como a Checoslováquia, a Hungria ou a Roménia. Por outras palavras, Tito dera o primeiro passo no colapso da ordem russa. Pouco depois do 10º aniversário do regime, Tito consagrar-se-ia como um dos fundadores do movimento dos não-alinhados, em setembro de 56, quando organizaria em território jugoslavo a primeira conferência dos países não-alinhados, onde não participaria mais nenhum Estado europeu. Na realidade, o não-alinhamento da Jugoslávia é em última escala necessário à própria sobrevivência da Federação. O governo americano não nutria grande apreço pelas políticas jugoslavas. Ao mesmo tempo, Adenauer e de Gaulle, líderes da Europa Ocidental, não pareciam preocupar-se particularmente com os Balcãs, focados no Bloco de Leste. Moscou parecia relutante, apesar da reaproximação jugoslava, muito por culpa das constantes intervenções chinesas contra o revisionismo titista. A política de não alinhamento da Jugoslávia manter-se-á, apesar de todas as reaproximações ao segundo mundo comunista. Neste contexto, importam mencionar os apoios dados a Mao e à sua República Popular da China após o conflito sino-soviético, a celebração de um Tratado de Cooperação e Desenvolvimento com a CEE, 1967, o apoio dado a Alexander Dubček, condenando a intervenção soviética a quando da Primavera de Praga, em 1968, e o acolhimento a Hua Guofeng, sucessor de Mao na liderança da República Popular da China,
na sua visita a Belgrado em 1978. Ainda sobre esta temática, em 1979, em Havana, Tito notabilizou-se como membro fundador do Grupo dos 77, englobando países em desenvolvimento e não alinhados com os poderes já industrializados. Quanto à fundamentação do titismo, as décadas de 50 e 60 marcaram a liberalização do regime. O totalitarismo de Tito converter-se em autoritarismo apenas, visto que as fronteiras se abriam e existia uma tenue liberdade de expressão instituída. O seu modelo de autogestão, oposto à estatização soviética, estava instaurado com sucesso. As empresas eram geridas por corporações ou cooperativas, e o planeamento económico não era exaustivo, permitindo evitar o mesmo desfecho que nos outros países comunistas. A nível económico, as políticas de Tito divergiam em larga escala das do Politburo. Neste contexto, surge a importância da ajuda do Bloco Ocidental à própria economia jugoslava pelos Estados Unidos, França e Reino Unido a partir de 1949. Ao mesmo tempo, a Jugoslávia recebia do Bloco Soviético uma contribuição, que foi suspensa em 58 por motivos políticos. Em 1962, a Jugoslávia apresentava uma economia visivelmente evoluída. As marcas de vestuário eram abundantes e acessíveis e grande parte da população possuía automóvel próprio. A situação macroeconómica era, contudo, diferente. O investimento externo era mal utilizado, tanto pelo governo como pelas corporações, e vários empresários haviam acumulado grandes riquezas. Face a este contexto, era necessária uma intervenção estatal para salvar o futuro económico da Federação. Tito pretendia regressar a uma situação anterior às reformas de 1951 que pretendiam pôr fim ao alinhamento da política jugoslávia com o modelo económico soviético. Porém, tal não significa claramente que se retoma uma situação política similar. Aliás, desde Khrushchev e com a visita oficial de Brezhnev, que os soviéticos compreenderam que a Jugoslávia não aceitaria voltar a uma posição satélite. Tito não estava disposto a negociar a independência. A nível estritamente político, o regime titista sofre uma evolução que põe em causa o seu próprio modelo. A própria Federação não está segura com o crescente surgimento de correntes descentralizadoras, compostas na sua maioria por croatas. Em 1966, o Kosovo e a Vojvodina recebem uma Constituição própria, por emenda à Constituição Federal. Ao próprio Partido Comunista Jugoslavo é-lhe imposto o princípio da federalização em 1967. O fervilhar dos nacionalismos remontava já a 1961, quando Kardelj, esloveno, e Bakaric, croata, comunicam a Tito que para as respectivas repúblicas a Jugoslávia não tinha significado, para além de a prazo garantir as suas independências. Para além disto, as províncias do norte, herdeiras dos austro-húngaros, como a Croácia, a Eslovénia e a Vojvodina, tinham pouco interesse em partilhar a sua próspera situação económica com as do centro e sul, advindas do desmembramento do Império Otomano em claro subdesenvolvimento. A predominância de partisãs sérvios na estrutura do Estado não agrada particularmente a croatas nem a eslovenos. A economia florescente da Jugoslávia, aliada ao poderoso aparelho opressivo, conseguira manter as províncias unidas. Porém, os linguistas croatas encarregues de elaborar um novo dicionário oficial retiram-se do projeto e publicam um dicionário de ortografia croata. A questão cultural dinamitava a cena política. A Croácia encabeçava o movimento. As greves graçam e chegam a englobar 30.000 estudantes. Os símbolos nacionais, e mesmo emblemas ustaše, voltam a ser utilizados com frequência. A figura de Radić é evocada com mitologia nacionalista própria. Reclama-se uma nova moeda e uma representação mais expressiva dos croatas na Bósnia. Naturalmente, a resposta de Tito foi breve. Em dezembro de 71, numa reunião do Presídium da Liga dos Comunistas Jugoslavos, afasta os revoltosos do partido. Tudjman é encarcerado e a Matica Hrvatska, grupo nacionalista, é dissolvida. Contudo, a ação do Marechal face à Primavera Croata foi branda. Ordena a repressão dos líderes da Revolução, mas poupa as suas origens e as suas bases. Em 1974, promulga-se nova Constituição, reforçando a autogestão e o federalismo como forma de suprimir a contestação croata.
O falecimento de Tito, a 4 de maio de 1980, tornou-se no fio condutor da decadência jugoslava. A repressão continuou ativa e os nacionalismos pretensamente mantidos sob controle. Com a morte do Marechal, a presidência da Federação passa a ser rotativa, numa lógica anual em que cada novo ano caberia a um novo membro do Presídio. Por outro lado, o sistema económico está fortemente ameaçado pela grande crise do petróleo de 79. A organização da sua própria sucessão, que Tito havia orquestrado, tornou-se o princípio do fim. A Constituição de 1974 havia descentralizado os grandes poderes de Belgrado para as repúblicas. Gera-se um aparente caos, materializado pelas diferenças de desenvolvimento nas mesmas, que são cada vez mais visíveis. É neste contexto que surge Ante Marković, última esperança da Jugoslávia que Tito tinha visionado. O seu governo caracteriza-se pelo reforço da autoridade do Estado, competências gerais no controle da economia e a aprovação pública do seu programa. As repúblicas aceitam estas condições. Tais planos foram frustrados pelo iminente ressurgimento dos nacionalismos fraturantes. Num movimento ascendente, a partir de 1987, a Croácia, a Eslovénia e a Sérvia, as três repúblicas mais importantes política e economicamente, ganham um novo alento nacionalista. A tais movimentos não foi certamente alheia a vaga de democratização que assolava os países socialistas encabeçados pela perestroika de Gorbachev. Prisížem svojom čašću Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na korist svih hrvatskih državljana. na korist hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Da ću se držati Ustava i zakona Da ću se držati Ustava i zakona i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, i poštivati pravni poredak Republike Hrvatske, zauzimati se za očuvanje nezavisnosti, zauzimati se za očuvanje nezavisnosti, opstojnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, opstojnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, te da ću činiti sve da se osigura redovno djelovanje svih tijela državne vlasti. te da ću učiniti sve da se osigura redovno djelovanje svih tijela državne vlasti. Franjo Tudjman, antigo braço direito de Tito, subiria ao poder na Croácia. Em 1990, elaborava-se uma Constituição croata que entraria realmente em vigor a 25 de junho de 1991, data da proclamação da independência do Estado. O projeto de Tudjman sintetizava todas as noções inerentes ao nacionalismo croata. Na prática, a simbologia Ustaša reavivava-se, transformando o inócuo estandarte num padrão de xadrez vermelho e branco que aterrorizaria as populações sérvias da Croácia.
Para além disto, retiraria direitos do povo constituinte da nação aos sérvios para lhes atribuir o estatuto de minoria. Porém, a oposição ao novo regime não se fez tardar. A Croácia não se tornou num Estado pluralista ou democrático. Pelo contrário, o modelo de partido único manteve-se como nos tempos da Federação, desta vez na figura da Hrvatska Demokratska Zajednica de Tudjman. Os nacionalistas da Primavera Croata tomaram conta do Estado e monopolizaram-no. A senda de renacionalizações na economia atingiu a fasquia dos 40%. O nacionalismo croata atinge proporções não mais vistas desde a ocupação nazi. A televisão, instrumento do Estado, é o veículo mais eficiente desta ideologia. Neste contexto, surge uma série denominada Croats Who Made the World, de Antun Vrdoljak, que materializa a lógica quase delirante da propaganda nacionalista. A oposição, divergindo ideologicamente, crispava-se de forma automática no concernente à questão sérvia. Os ideais socialistas ou sociais-democratas rapidamente se tornavam nacional-democratas ou nacional-socialistas. Torna-se então mais fácil silenciar uma oposição em relativa consonância ideológica. O nacionalismo consagra-se como a pedra de toque de toda a sociedade croata. Jedan od bitnijih zadataka marionetske vlasti u svakoj zemlji, pa i u našoj, ako bismo je imali, jeste gubljenje identiteta. Zemlje kojima se komanduje s polja relativno se brzo rastaju sa svojom istorijom, sa svojom prošlošću, sa svojom tradicijom, sa svojim nacionalnim simbolima, sa svojim navikama, često i sa sopstvenim književnim jezikom. Nevidljiva na prvi pogled, ali veoma efikasna i nemilosrdna selekcija nacionalnog identiteta svela bi ga na nešto nacionalnih jela, po neku pesmu i kolo, imena nacionalnih heroja nadenuta prehrambenim proizvodima i kozmetičkim sredstvima. Jedna od zaista nesumnjivih posljedica zaposedanja teritorije neke zemlje od strane velikih sila u 20. veku je poništavanje identiteta naroda koji u toj zemlji živi. Por outro lado, na Sérvia, a ascensão de um novo líder seria diferente. Stambolic, antigo presidente da Assembleia Sérvia, apadrinharia Milošević. O jovem Aparačić aproveitou a subida e cedo se desenvencilharia deste apoio, debilitando sistematicamente os apoiantes de Stambolic até se firmar líder do partido em 1987. Tal como Tito, Milošević, cujos apoiantes apelidavam de Slobo, apresentava uma atitude bastante maquiavélica. Não olhando a meios para atingir os seus fins, rapidamente firmaria créditos de líder. Em declínio, a Federação Jugoslava é incapaz de suster o ímpeto sérvio. Slobo é eleito presidente da República da Sérvia em 1989. Para o povo sérvio, o titismo era considerado uma afronta. Subjugara-se a nação aos interesses de um Estado que não a representava. A Constituição de 1974 separara de território sérvio duas províncias que para as suas aspirações naturalmente lhe pertenciam, a Vojvodina e o Kosovo. A ascensão de Milošević mobiliza velhas aspirações. O Načertanije, programa de aspirações hegemónicas e de expansão nacionalista, datado de 1844, volta a ser trazido às esferas do poder. O novo líder da nação define o espaço sérvio não mediante fronteiras físicas, geográficas ou religiosas, mas étnico-linguísticas, incluindo o Montenegro, a Bósnia e o Kosovo, configurando uma situação semelhante à das fronteiras de 1912. Num contexto prático, a nação sérvia definia-se similarmente ao Reich de Hitler. Em primeiro lugar, um conjunto nacional, um povo etnicamente homogéneo que merecia pertença a um mesmo ordenamento territorial e jurídico. Para os sérvios, o seu nacionalismo contrastava fortemente com o dos croatas, que tinham sido primeiro Estado e depois nação. Os dois prismas do nacionalismo, outrora inimigos mortais, comportavam-se como velhos parceiros. É então que o croata joga a sua cartada derradeira, na esperança de eliminar novo confronto. A Bósnia, estado tampão entre as duas potências balcânicas, seria dividida entre sérvios e croatas à custa dos muçulmanos. Assim, diferentes colocar-se-iam de lado. Tudjman ambicionava a Krajina, Milošević o Kosovo.
A Croácia reconheceria o Kosovo como província sérvia se a Sérvia recusasse o controle da Krajina em seu favor. Neste paradigma tudo se define. A Federação Jugoslava transformara-se neste duelo de titãs disposta num lema: o Kosovo pela Krajina.